Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Êxodo DT como você nunca viu. Hoje, o capítulo 23? Sim, no capítulo 23 apresenta algumas restrições. Fala sobre as pessoas que não poderiam comparecer às Assembleias Santas. Entre essas pessoas, o homem mutilado. Também nenhum bastardo e seus descendentes até a 10ª geração. Esses não poderão entrar na Assembleia de Deus. O Amonita e o Moabita também não poderão entrar. Isso nem os seus descendentes depois da 10ª geração. Ou seja, eu não quero ninguém dessa descendência. Os filhos de Amon e Moabe. Isso porque não foram ao encontro de vocês com pão e água quando vocês caminhavam depois da saída do Egito, porque pagaram Balaão, filho de Beor, de Petor em Arã, para que amaldiçoasse vocês. São os da doutrina de Balaão. Aqueles que perverteram as nossas juventudes. Mas Deus reverteu a maldição em bênção. Porque Deus ama vocês. Portanto, enquanto você viver, nunca favoreça a prosperidade e a felicidade dos Moabitas e dos Amonitas. Quanto aos Edonitas, não considere abominável, pois é seu irmão. Os Edonitas são os filhos de Esaú. Não considere o egípcio como abominável, porque você foi um estrangeiro na terra deles. Na 3ª geração, os descendentes deles poderão ir à Assembleia Santa. Viu o Senhor sendo aqui benévolo, extremamente benévolo com os egípcios. Na 3ª geração, eles já poderiam fazer parte do povo de Deus. Por quê? Em gratidão ao que fizeram por 400 e tantos anos. Sim, o povo era escravo, mas estava ali sendo alimentado, protegido. E o Senhor, Ele reconhece isso. E o Senhor, Ele recompensa os egípcios. Quando você estiver acampado contra o inimigo, guarde-se de todo tipo de mal. Se em seu meio alguém de vocês ficar impuro por causa de uma poluição noturna, você deverá sair para fora do acampamento e não voltará. A poluição noturna, ela é um esvaziar natural das tensões biológicas do homem.
Isso já tornava o homem impuro. Imagina quando essa poluição ela é provocada. Então, por inferência, por analogia, a gente pode perceber que se uma coisa natural, uma coisa que acontece biologicamente de modo programado, torna o homem impuro, então, se essa coisa for provocada, tornará-lo impuro positivamente. Certamente o tornará impuro. E aqui ainda entra o outro quesito, o pecado. Porque no caso foi um ato involuntário. E aqui um ato deliberado. Outra coisa, a higiene. Quando as pessoas fossem fazer as suas necessidades fisiológicas, elas deveriam fazer um buraco e enterrar as fezes. Porque o Senhor Deus anda pelo acampamento para protegê-lo e entregar os inimigos a vocês. Por isso, o acampamento deve ser santo. Desculpa. Para que Deus não veja nada de inconveniente e não se afaste de você. Isso é importante, a higiene no acampamento. Eu já acampei muito. E quando você vai a um campuri que é mais higiênico, onde as coisas ocorrem com mais organização, a felicidade é muito maior. Quando um escravo fugir de seu patrão e se refugiar junto de você, não o devolva ao patrão. Seja benevolente com ele. Entre vocês não haverá prostituta sagrada, nem prostituto sagrado. Entre os israelitas não haverá isso. A prostituição como rito de culto, isso é profano e proibido. Não leve à casa do Senhor seu Deus, como cumprimento de um voto, o salário de uma prostituta sagrada, nem o pagamento de um prostituto sagrado, porque os dois são abomináveis para seu Deus. O texto ele diz claramente: o Senhor condena a prostituição que está ligado à idolatria. Então, os cananeus eles faziam esses ritos a seus deuses nojentos. Então, o Senhor proíbe terminantemente essa prática. Ao passo que o Senhor
odeia a prostituição, ele abomina a prostituição idolátrica. Não empreste dinheiro com usura. Ou seja, o seu próximo está necessitado, o seu irmão está necessitado, você vai lá e empresta uns trocados a 10% de juro. Agiotice, isso é pecado. Cumpra seus votos corretamente, porque Deus o reclamará de você. Você não precisa prometer nada. Você não peca quando não promete nada, mas você peca quando promete e não cumpre. Ó Senhor do céu, permita-me cumprir meus votos, Pai. Você não é obrigado a votar, mas se você fizer um voto, uma promessa a Deus, você tem que cumprir rigorosamente, porque o seu Deus vai reclamar, vai cobrar. Então, voto é dívida. Tem um ditado que diz assim: nós somos senhores de nossos pensamentos, porém somos servos de nossas palavras. Então, tudo que o homem disser, isso ele precisa cumprir. Já vou emendar o capítulo 24 aqui, tá bom? O título é A Lei do Divórcio. Quando um homem se casa com uma mulher e consuma o matrimônio, se depois ele não gostar mais dela, pode ter visto nela alguma coisa inconveniente, escreva para ela um documento de divórcio e o entregue a ela, deixando-a sair de casa em liberdade. Tendo saído de casa, se ela se casar com outro e também este se divorciar dela e lhe entregar nas mãos outra carta de divórcio, deixar-a ir embora, ou se o segundo marido morrer, então o primeiro marido que se havia divorciado dela não poderá casar-se outra vez com ela, pois estará contaminado. Seria um ato abominável diante de Deus. Você não deve tornar culpado de pecado a terra que o Senhor seu Deus lhe der como herança. Esse assunto aqui ele foi iluminado por Jesus, porque realmente o homem ter direito a se divorciar da mulher porque não gostou dela, então os discípulos dizem a Jesus: como assim? A gente tem direito de divorciar. Por quê? Aí Jesus responde: isso não é um direito, isso é uma concessão. Isso foi feito por causa da dureza de vossos corações. Por isso que Moisés autorizou isso. Olha que coisa, gente. Eles tinham muitos costumes que, na verdade, não eram princípios. Eram costumes. Outro costume que eles tinham era de tornar sagrado a herança. Então, nesse caso, eles eram desobrigados de guardar e proteger os pais. Jesus também comentou sobre isso. Isso é antibíblico. Isso não é de Deus. Sob a desculpa de que está oferecendo a Deus, você priva os seus pais idosos de manutenção. Isso é pecado, Jesus disse. O homem que casar recentemente,
ficará desobrigado do serviço militar. Não irá à guerra. Já foi falado isso, né? Aí continua o capítulo 24 falando, né, sobre isso. Não tome uma mó ou duas de moinho, porque seria como penhorar a própria vida. Se alguém quiser escravizar um irmão, esse deverá ser morto, porque isso é um grande mal no meio de vocês. Quando houver lepra, cumpra exatamente o que os levitas, sacerdotes, dizem, para que o acampamento não seja contaminado. Quando você emprestar alguma coisa a um pobre, não entre para pegar um objeto como penhor. Fique do lado de fora, e o homem a quem você fez o empréstimo, ele é que sairá para lhe trazer o penhor. Se ele for pobre, você não irá dormir conservando o penhor tirado dele, por exemplo, a capa, porque é de noite e ele deverá se cobrir com essa capa. Interessante, né? Deus é meticuloso. Se você deu um empréstimo e pegou a capa como penhor, você pode ficar com ela durante o dia, mas à noite, devolva ao pobre. Isso será um ato de justiça. E Deus vai te abençoar por isso. Cuidado, não explore o assalariado, porque ele precisa receber diariamente para comprar a comida. Porque se você tratar bem o pobre, ele não clamará a Deus. Você será poupado. Porque se o pobre e o injustiçado clamar a Deus, Deus entra com provisão. E ele cobra do injusto. Os pais não serão mortos pelas culpas dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais. Cada um será executado por seu próprio pecado. Veja, Jó reclamava sobre isso. Não é certo que o injusto vá para a tumba feliz e seus filhos ficam sofrendo as consequências. Porque ele fala, lá na tumba, ele não está sabendo de nada, nem está vendo isso. Também fala assim, o 24, trate com respeito o estrangeiro. Lembre-se, você foi escravo no Egito e daí o Senhor seu Deus o resgatou. É por isso que ele ordena que você seja justo com o imigrante. Quando você estiver colhendo o seu campo e esquecer algum feixe para trás, não volte para pegar. Deixa isso para sustento dos pobres, da viúva, do órfão, do imigrante. Desse modo, o Senhor seu Deus o abençoará. Quando você sacudir a azeitona das oliveiras, não volte para pegar o resto, aquela que cai um pouco longe. Deixa lá, porque o pobre vai comer e vai se alimentar com isso.
o imigrante, a viúva, etc. E tal. Ainda no 25, já no 25, o limite das punições. Quando houver demanda entre dois homens e forem à justiça, eles serão julgados, absolvendo-se o inocente e condenando-se o culpado. Se o culpado merecer açoites, o juízo fará deitar no chão e mandará açoitá-lo em sua presença, com o número de açoites proporcionais à culpa. É o número de açoites proporcional à culpa. Podem açoitá-lo até 40 vezes, não mais. 40 chibatadas. Paulo sofreu muitas vezes essa punição aqui. Só que eles davam 40 chibatadas menos uma, em respeito a essa lei aqui. Gente, sabia que essa punição, ela é simples e muito eficiente. A gente fica com esses presos aí, presos indefinidamente, dando prejuízo à sociedade. Ora, se o cara roubou só uma galinha, dê 40 chibatadas nele e manda ele ir cuidar da vida. Não é? Se ele roubou uma galinha uma vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, esse homem é incorrigível. Para o incorrigível, a lei é severa. Não coloque focinheira no boi que debulha o grão, porque o boi tem direito de ir comendo pelo caminho. Quando dois irmãos moram juntos e um deles morre sem deixar filhos, a viúva não sairá de casa para casar-se com nenhum estranho. Seu cunhado se casará com ela, cumprindo o dever de cunhado. Isso é uma lei de proteção. Você não deve casar com a esposa de seu pai. Agora, quando isso acontece com o seu irmão, é um direito seu proteger a cunhada viúva. Muito bem. Acho que podemos emendar aqui o capítulo 26, tá bom? Que é a continuação dessas assertivas aqui, não é? Quando você entrar na terra que o Senhor vai te dar, seja honesto. Dê liberalmente a casa de Deus. Cumpra o seu compromisso com Deus. Hoje você fez o Senhor declarar que Ele seria o seu Deus, como a condição de que você andaria nos caminhos dele. Observe então os seus estatutos e mandamentos e normas. Dê ouvido à voz de Deus. E o Senhor hoje fez você declarar que seria o seu povo, conforme Ele mesmo lhe prometeu, observando todos os mandamentos. Desse modo, Ele tornará você superior em honra,
fama e glória a todas as nações que ele fez, e você será um povo consagrado a Deus, conforme o prometeu. É isso. Hoje existe uma nação chamada Israel. As bênçãos de Deus foram para a nação Israel. Algumas pessoas oram, intercedem por Israel como Estado sagrado. Eu pessoalmente discordo disso. Só que, em princípio, isso não é proibido por Deus, porque Deus disse que as bênçãos dele seriam perpetuamente sobre Israel. Só tem uma questão simples. Aquela nação que nós chamamos de Israel hoje é um Estado político. Não tem muita ligação com o Israel que foi destruído no ano 70. Não. E sem falar nisso, ainda que eles tivessem, eles não cumprem o requisito básico do discipulado cristão. A nação de Israel, criada em 1948, ela não aceita Jesus como o Messias enviado. Tanto é que, se eu não me engano, eles estão esperando o Messias até hoje. Existem rumores de que eles vão instituir novamente os sacrifícios no santuário. Então, eles certamente, quando fizerem isso, se constituirão em nação pagã. Sim, porque eles vão estar prestando culto a outras entidades e não a Deus. Porque Deus já manifestou a sua vontade por meio de seu Filho Jesus. Então, viver vida santa é aprovado por Deus. Não importa se você é nação A, B ou C. Deus aceita você nos seus limites e abençoa. Agora, Deus não tolera a inconveniência da má interpretação bíblica. Eles cometeram um erro, mataram Cristo na cruz. Então, como nação, eles precisam admitir isso e, a partir de então, serão reconciliados com Deus, serão reenxertados na oliveira verdadeira. Muito bem, amanhã talvez a gente consiga fazer o resto. Porque eu, quando chego no final dos comentários, eu começo a ficar ansioso. Então amanhã nós vamos a partir dos 27, tá bom? Eu vou ouvir hoje, apesar que eu já ouvi ontem tudo, até o 34. Então essas informações estão fresquinhas aqui no meu cérebro. É, eu tenho cérebro. É um pouco lento. Mas graças ao Senhor do céu está funcionando direitinho. Eu tenho cérebro, que o Deus do céu alimente meu cérebro e que eu possa ser digno de usar o seu nome. Amém. 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 Hoje é o dia 1º de janeiro do ano 24. E o título da meditação hoje, nós estamos fazendo a meditação perto do céu, porque estamos estudando sobre Deuteronômio, que é o Êxodo DT que eu chamei. Então, 1º de fevereiro de 2024. Eu estou repetindo a meditação feita no ano 13. Há 9 anos passados. Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? São João 6,60. Eu acho que vai estar ligado com o comentário que nós fizemos aqui, viu? Porque Deus, ele
na pessoa de Jesus aqui, ele faz severas advertências ao povo. Vamos ouvir. Alguns professos seguidores de Cristo têm a tendência de dizer como os discípulos o fizeram em certa ocasião, ao ouvirem as severas verdades que saíram dos lábios do Divino Mestre. Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Muitos podem achar que o caminho seja estreito demais, quando falamos em renúncia e sacrifício por amor de Cristo. Acham que insistimos muito nesses pontos. Prefeririam nos ouvir falar da recompensa do cristão, da beleza do céu. Sabemos que os que são fiéis herdarão todas essas coisas. Porém, a grande questão é: quem suportará o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Quem será considerado digno de receber a muito grande e preciosa recompensa a ser concedida aos vencedores? Aqueles que forem participantes do sofrimento de Cristo serão os que participarão com ele da sua glória. Sem santificação, diz-nos a palavra de Deus, ninguém poderá ver o Senhor. Sem pureza de vida, é impossível estarmos habilitados a morar com os santos e imaculados anjos no puro e santo céu. Nenhum pecado pode haver lá, nenhuma impureza pode entrar pelas portas de pérola da cidade dourada de Deus. E a questão que compete a nós é: se nos afastamos de todo o pecado e satisfazemos as condições que Deus nos propõe para que nos tornemos seus filhos e filhas, Ele requer de nós separação do mundo, para que nos tornemos membros da família real. E o capítulo 27 de Êxodo DT vai falar sobre isso. Vai falar que Deus está pondo sobre nós, diante de nós, dois caminhos. Então, o conselho de Moisés é: escolha o bem e viva. Não escolha o mal, porque certamente você morrerá. Cremos, sem nenhuma dúvida, que Cristo está para vir em breve. E por assim crermos, sentimos a obrigação que está sobre nós de apelar aos homens e mulheres, como eu estou apelando aqui a você, que se preparem para a vinda do Filho do Homem, para a vinda de Jesus. Meu desejo é que estejamos entre aqueles que se prostrarão diante do trono de Deus, exclamando: digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse 5:12. Quando todos estivermos prontos, tendo vencido todo o pecado, afastada toda iniquidade, estaremos em condição de receber o toque final da imortalidade. Está vendo? Imortalidade não é algo inerente, é algo concedido. Receberão o toque final da imortalidade todos aqueles que viverem vida reta diante de Deus. Não será seguro esperar um tempo melhor por vir. Esse tempo é chamado hoje, agora, meu filhote, dia 1º de fevereiro do ano 24 do terceiro milênio. Hoje você não sabe se haverá amanhã. Amanhã poderá não existir eu. Amanhã eu posso partir dessa para melhor. E você não terá ninguém mais para adverti-lo. Precisamos viver vida santa. Nesse dia que se chama hoje, agora. Eu li aqui sobre questões muito importantes. Então, são assertivas de Deus para a nossa vida.
não são conselhos dados por Moisés, são leis eternas que o Deus eterno, Jeová, nosso Deus Criador, colocou e deixou aqui para serem cumpridas. Não será seguro esperar um tempo melhor por vir. Esse tempo é chamado hoje. Se alguém ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Devemos atender hoje o convite de misericórdia. Devemos reconhecer nosso orgulho, nossa insensatez, nossa vaidade e fazer uma inteira entrega de coração a Deus. Precisamos ir a Ele com nossos talentos, toda a influência que temos e depositar tudo isso, sem reservas, aos pés daquele que morreu na cruz do Calvário para nos redimir. Poderoso Deus Criador, nesta manhã do primeiro dia de fevereiro desse ano 24, nesse terceiro milênio, nessas primeiras décadas do milênio, humildemente eu venho interceder por todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento, por todos aqueles que tiveram paciência de ouvir esses vídeos. Eu nem sei quantos são, Pai. Eu não sei se são 2 pessoas, se apenas uma terá essa paciência. Não sei. Mas eu rogo, bom Pai, em nome de Jesus, aquele que morreu na cruz por nós, aquele que purifica de nossos pecados, aquele que nos perdoa, é em nome dele que eu peço, Senhor. Habite por seu Espírito nessa pessoa que me ouve agora, sobre todos os meus irmãos, sobre minha família, minha comunidade. Senhor, permita-nos a chegar perto do teu trono da sua graça. Revista-nos com o manto sagrado. Purifica-nos com o sangue da cruz, para que possamos subsistir. Ó Pai, tenha misericórdia de nós. Dê-nos a tua proteção. Dê-nos o teu cuidado. Abre a nossa cabeça para o entendimento. Ó vigia das pessoas, abençoe-nos e nos guarde. Levante o seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Amém, Senhor.